vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Olá, graça e paz seja com todos. Estamos aqui para realizar mais um trabalho do nosso canal Cristo é o Caminho. Vamos fazer agora um estudo assim para a gente entender sobre um tema. E está aqui eu, Marcos, né? Temos o Paulo. Opa! O Paulo está aqui com a gente e nós vamos fazer um bate-papo aqui. E dentro desse bate-papo, quem sabe a gente passa alguma coisa para vocês que pode ser novo para vocês, né? E para edificar e aprender mais um pouco, que aprender da parte de Deus sempre é bom. Não é isso, Paulo? É isso. Bom dia a todos, que todos estejam em paz. Amém. Mais uma vez aqui no canal Cristo é o Caminho. Nós temos aí um estudo da parte de Deus, da parte do Senhor para nós. Espero que fique claro, né? Espero que fique bem didático, que fique bem, como é que eu posso dizer, gostoso, né, de aprender. O tema não é difícil, é um tema conhecido. Não é e é, né? Mas é complicado. Não é e é. Porque a gente vai levar para um lado que muitas pessoas entendem e pessoas ficaram, né, 18 anos tentando aprender, estudar e determinar se isso é de uma forma ou se não é de outra forma. E nós vamos passar a nossa visão, que é de acordo com a Bíblia, de acordo com o que nós temos entendimento. Claro que tem pessoas que têm entendimento diferente e a gente vai até comentar também como que é o entendimento dessas pessoas. Porém, nós vamos passar o nosso entendimento, que eu acredito que a gente tenta trazer para o lado da Romanos 12, que é uma fé racional. A gente tenta trazer para o lado racional da coisa. Amém? Amém. Nós vamos falar hoje um pouco sobre transubstanciação. Transubstanciação quer dizer, é uma substância que se transforma em outra. E isso tem o pessoal fala muito sobre a Eucaristia, que a Eucaristia é a ceia que o pessoal toma, é a ceia do Senhor que o pessoal toma na Igreja Católica. Então eles tomam a Eucaristia. Então geralmente eles jogam para esse lado. Só que nós queremos também jogar para o lado dos evangélicos. Porque tem muito evangélico que faz a tal da transubstanciação, mas não assume, né? Não assume. Não assume. Aí eles falam que isso é da Igreja Romana, mas... Tem pessoas que aprenderam errado ou entenderam errado, mas tem pessoas que estudaram e interpretaram de uma outra forma. Para ele é mais fácil, né? Sabe aquela coisa? Vivi 20, 30 anos na Igreja Católica, vim para cá mudar é mais difícil, então a gente continua e fica tudo certo. Né? Ninguém falou que aquilo está errado, então vamos continuar daquela forma. Justamente. Então a gente vai vamos estar lendo um texto aí, vou passar para o Paulo passar alguma coisa aí que ele tem para ler para a gente, e a gente vai fazer esse bate-papo. A gente gostaria muito que vocês colocassem aí embaixo, né, além do like, além de quem não escreveu ainda, se inscrever, colocar a sua opinião, dar um parecer, isso daí realmente eu acho que é isso, eu falo, não, eu não acho, e se quiser até mandar alguma coisa para nos ensinar também, eu acredito que isso daí que vocês falaram aí não está certo, porque eu vejo desse lado e fala, e a gente vai entender sem problema. A gente respeita muito, entendeu? Assim como vocês estão respeitando o que a gente está falando, que é o nosso entendimento, a gente respeita muito o que vocês vão falar, você entendeu? E se caso dentro disso aparecer alguma coisa assim que a gente fala, foi muito interessante, no próximo vídeo que a gente tiver, mesmo que seja outro assunto, a gente vem e dá, né? Dá um parêntese e fala, comenta, porque coisas interessantes devemos falar. Justamente. Aí a gente fala, o irmão de tal lugar escreveu isso aqui, e nós vamos falar, e isso tá de parabéns, gostamos também. E é isso aí, tá? Nada que ninguém vai ficar debatendo nada. O que a gente tá falando aqui é o que a gente entende. Se vocês não, mesmo nós falando, não, eu ainda prefiro o meu, tudo sem bem, somos irmãos do mesmo jeito, vamos morar no céu juntos do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Né? Não. Às vezes eu e o pastor, a gente tem pensamentos que divergem, mas a gente consegue se amar, se respeitar e andar junto. Isso aí. Às vezes eu, por falta de conhecimento na área, eu acredito de uma forma.
Aí a gente vai conversando, às vezes eu penso, pô, não, realmente é aqui. Às vezes não. E muda alguma coisa no amor em Cristo? Não muda nada. Porque nada mais é do que de acordo com o nosso entendimento. E é claro que conforme vamos aprendendo, conforme vamos buscando a clareza das Escrituras, nós aprendemos e evoluímos no nosso entendimento. Não é que mudamos, mas aprendemos, evoluímos. O Paulo, quando estava com 5 anos, não sabia ler e escrever. O Paulo hoje, pelo menos, sabe ler e escrever. Melhorou um pouco. Melhorou um pouquinho. Então, assim, hoje nós temos uma visão e a gente continua estudando as Escrituras. Possa ser que aquilo seja algo que mude lá na frente, pode ser que não. A gente tem que ser sempre um copo e a gente tem que sempre estar vazio para ser cheio da água viva, que é o próprio Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos lá. Então traga alguma coisa para nós aí. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Vou ler só esse versículo. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, o abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo. Isso é meu corpo. Lógico que nós conhecemos essa passagem, muitas vezes quando vai ceiar na presença de Deus, aí tem mais abrangente lá em Coríntios, mas vamos ficar só com essa parte. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Se Jesus falou que é o corpo dele e eles vão comer, então isso é... canibalismo. O que é interessante é assim, a Bíblia, ela tem várias formas de você ler. Ela tem a parte literal e tem a parte que está tipificando, tem a parte que não é tão literal. E para a gente saber isso é através do quê? De estudo, através de conhecer as Escrituras, conhecer o próprio Deus. Quando que a gente sabe quando é literal ou não? Tem pessoas que já chegou em mim mudando um pouco só para entender, falando que quando Deus mandou Moisés abrir o mar, aquilo ali foi figurativo, não houve realmente um mar que se abriu. Na verdade, aquilo ali, o mar que naquela época do ano se secou e aí teve uma passagem e aí eles passaram. Tem pessoas que... vários segundos. Poucos segundos, aliás. Poucos segundos ou minutos, que seja, tipo, foi uma coisa ali. E há quem diga que ali foi um milagre, que tem um trecho lá no mar, né? Mar Vermelho? É isso, Mar Vermelho, que aí Deus mandou um vento impetuoso, assim, bateu e abriu, e aí o povo conseguiu passar. Então, assim, várias pessoas interpretam de várias formas, uns falam que é literal, outros falam que não é literal. Eu conheço passagem bíblica que, na minha visão, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles entraram na fornalha, eles falam que o quarto homem era o próprio Jesus Cristo. Eu, Paulo, não sei qual o pastor, Paulo, eu vejo que era um anjo comum do Senhor. Um anjo que representava o próprio Deus, mas era um anjo. Eu não vejo por que ali era o próprio Deus. Porque quem falou que era o próprio Deus foi Nabucodonosor e ele não era servo de Deus. Falou, eu vejo um quarto homem, este quarto homem se assemelha aos filhos de Deus. Dos deuses, no caso. Mas como ele fala, se assemelha, né? Ele está falando que é de Deus. Que não é Deus. E se fosse um anjo seria belo também. Um anjo teria uma formosura, teria... Então, assim, eu não consigo ver que se trata de uma teofania, que é a presença de Deus, o próprio Deus. Mas tem pessoas que interpretam que é. Aí eu vou condenar? A pessoa vai me condenar? Não. Eu não interpreto dessa forma. Não sei você, pastor. Porque se a gente for entrar no mérito da coisa, vai entrar outro estudo. Isso. Né? Aí vai prolongar. Porque tem uma vertente que fala que Gabriel, quando ele aparecia, ele era uma teofania de Cristo. Sim. Entendeu? Sim. Então, por isso que bate com o que você está falando. E bate com o que eles estão falando. E no caso aqui, a gente está começando a interpretar o quê? Comer, isto é meu corpo. Sim. Se for o próprio corpo de Cristo, ou seja, se transformou no corpo de Cristo, então a gente está praticando canibalismo. Então, e a gente vai ver passagens aqui que o pastor vai mostrar pra gente que... Então, mas aí eu fico com dúvida, porque assim, que se fosse que nem o pessoal fala, que é o próprio corpo, o pessoal ia fazer o quê? Eles iam morder Jesus. Morder Jesus. Engolir Jesus. Beber Jesus. Não foi o que aconteceu, eles não morderam Jesus. Não. Então, é estranho, né? O próprio Jesus ceiou com os apóstolos. Naquele momento ele estava... Ele ia morder ele mesmo. Ia falar, veio de dar o pão e ia falar assim, olha, morde um pedaço aqui da... Peraí, tá o dedo.
Não dedo. Porque ele estava ali presente. Só que ele fala, fazer isso em memória de mim. Aí a partir de Coríntios que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, calma. Mas aqui não muda muito lá, né? Lá que ele fala assim, que aquilo que eu aprendi, eu vos ensino, e aí ele fala isso, né? Que esse é o corpo de Cristo. Só que é isso, às vezes assim, eu acho estranho o pessoal fazer tanto é que eu falo, que nem você falou lá no conselho de treta lá, ficar 18 anos falando um monte de coisa, inclusive disso daí, e ele chega numa tese dessa que a gente conversando aqui, por mais que a gente não soubesse do assunto, a gente já vê que já deu uma confusão na cabeça da gente se a gente não soubesse, porque se tá falando que é o próprio corpo de Jesus, que você falou, é canibalismo. Como que pode, então, ele trazer uma como fala assim, que ele deixou pra gente lá com um ato de quê? De gente memorial, né? Memorial. Então se ele deixa um ato memorial pra gente que ia complicar a gente, se ele veio para salvar a gente, vai colocar a gente no canibalismo, por exemplo. A gente tem aqui também, ó, lá em Levítico 17, 14, se você quiser ler aí, ele fala assim que a vida de toda a carne é o seu sangue. Então, se ele está falando para tomar aquele cálice que virou agora o próprio sangue de Jesus, então lá tá você está quebrando a lei, se ele passasse para a gente, de tomar o sangue, porque lá na lei fala que não pode. Dá para ler aí? Tá. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. O pessoal vai expulsar, né? Vai ser expulso. E quando eles expulsavam, geralmente eles apedrejavam até. Exatamente. Então, quer dizer, Deus ensinou algo lá, pôs uma lei para Moisés, uma lei mosaica que a gente chama, né? Para eles seguirem aquela lei, agora Jesus vem e vai ser contraditório. ele vem contra aquilo. Então, os fariseus tinham razão. Jesus estava fora da visão. Não tem como. Não dá, né? A gente não acredita nisso. Olha, Jeremias 19:9. Também lê pra gente aí, pra falar. Jeremias 19:9. Onde Deus manda uma maldição para o povo que estava indo para o lado de idolatria, essas coisas, estava fora da visão. Ele joga uma maldição nas pessoas e olha só a maldição que vai ser. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne de seu amigo, no cerco e no aperto, em que apertarão os seus inimigos, e os que buscam a vida deles. Isso é uma maldição, acho que é no versículo 8, se não me engano, que fala isso aí, ele lança essa maldição nele. Que eles vão comer a carne dos próprios filhos deles. Eu pegar a minha Yasmin lá e comer a carne da minha nenenzinha lá de 3 anos. Então, não tem lógica. Outra maldição. Então, Jesus dando sangue e a carne para comer, é isso. Porque algum de vocês pode estar falando assim, mas não é pão e o vinho? Então, é pão e vinho. Só que na transubstanciação, isso na visão das pessoas que entende essa visão aí, que aquilo virou o próprio sangue de Jesus e vira a própria carne. O pão vira a carne de Jesus, porque ele falou, essa é minha carne, e o cálice de vinho vira o sangue, porque ele falou, esse é o meu sangue. Então nós estamos falando dentro da visão dos caras, né? Sim. É meio confuso, porque parece que não soma, não bate a soma. Uma coisa que a gente pode estar também, mas a gente está aqui e aí de repente meia hora, 1 hora a gente vai conseguir explicar algo que os caras ficaram 18 anos. A gente tem que entender que a gente está em época diferente, a gente tem tecnologia, a gente consegue ter informação literalmente na palma da mão. Eles não. Eles ficaram 18 anos porque às vezes eles precisavam ter algum tipo de informação e eles tinham que andar dias para pegar um pergaminho X, para vir abrir e estudar aquele pergaminho, porque é através de pergaminho, né, pastor? Eles não tinham acesso. Mas só que aí, esse daí foi no ano de 1500. Sim, mas mesmo assim não tinha tecnologia. 1500 não... o que eles tinham era aquele negócio que eles rolavam lá com... tinha imprensa, telégrafo, aquela coisa toda. Mas de qualquer forma, eles não tinham tecnologia de clicar. Sim, mas tinha uma coisa que toda a faculdade
tinha a teologia. Tinha a teologia e os exemplares. Tinha a teologia e tinha também a filosofia, todas essas coisas. Então, assim, os estudiosos daquela época não era que nem nós. Sabe, assim, a gente faz uma faculdade, uma big de uma faculdade, para eles era o prezinho deles, vamos dizer assim. Sim, sim. Os caras tinham... Eles assim, tinham conhecimento, eles tinham sabedoria. Você tem razão, assim, eles não tinham coisa na mão como a gente tem. A gente pode aqui clicar um lugar que aparece um monte Mas de informação. aí tem uma outra coisa que eu ia concluir, e agora eu vou concluir. Que é assim, eles eram tendenciosos. Por quê? Nessa época surgiu a imprensa e estava a parte do protestantismo. Certo. E aí, quando veio o protestantismo, eles queriam refutar, queriam rebater. Então, eles foram tendenciosos. Eles ficaram 18 anos com o objetivo para refutar o protestante. Isso. Nós, hoje, não estamos precisando refutar ninguém. Para que a gente falou no começo. A pessoa que tem essa visão, para nós, não faz diferença nenhuma. A gente não está aqui para falar, não, eu quero refutar essa pessoa, porque essa pessoa está errada, porque senão vai prejudicar a gente. A pessoa tendo esse conhecimento ou não tendo, prejudica nada em eu, prejudica nada a você. Então nós não estamos sendo tendenciosos. Nós estamos pegando a luz da Bíblia, pegando o nosso entendimento e trazendo um estudo para nós. Eles ficaram 18 anos tentando procurar, tendenciosamente, algo para refutar. São quantas teses que o 95. 95 do Martinho Lutero. Né? Martinho Lutero. Tentando refutar isso, tentando refutar os protestantes que estavam em expansão. Sim. O Paulo foi bonito. O Paulo bonito, então vamos colocar mais aqui. Gostou, né? Colocar um pouco mais entendível o negócio. A gente sabe que para a gente não ficar lá preso no Mateus 26, o que Jesus falou, ele fez uma metáfora. Ou, como Paulo também falou, uma coisa simbólica. Tipificação. Isso, é um tipo, entendeu? Que nem lá no Antigo Testamento, quase tudo que se falava era um tipo Cristo, entendeu? Um tipo de Cristo, por exemplo. Quando eu falava sobre montar a tenda, quando for montar a tenda, cada utensílio daquela é um tipo de Cristo. Então você estudando aquele móvel, seja o que for ali, aquilo ali representava Cristo de uma certa forma, tipo a Páscoa. A Páscoa, quando lá em Êxodo 12, se eu não me engano, né? Êxodo 12, eu acho. Lá falava sobre o cordeiro que tinha que matar, o cordeiro não podia ter nenhuma mácula, ou seja, não podia ter doença nem nada. Esse cordeiro é um cordeiro perfeito, que simbolizava quem? Cristo. E ele que estava morrendo e tirando o sangue dele para poder salvar o povo do anjo da morte. Então aquele cordeiro, tirando o sangue dele, ele estava tipificando Cristo quando ele vai até a cruz e o sangue dele é derramado. Então ali é um tipo. Então o que Jesus fez também foi ou metáfora, ou um tipo, ele fez também. Ele está falando, isso aqui é meu corpo. Mas só que assim, aquele pão simbolizava o corpo dele. Quando o Paulo vem em 1 Coríntios 11, ele deixa mais claro, ele fala, isso aqui é em memória de Cristo. Então aqui, quando a gente for comer o pão, quando a gente for tomar o vinho, tanto é que assim, espero que ninguém vai cortar meu pescoço aqui, mas espero também. Na ceia do Senhor, digamos que a gente está num lugar, esse lugar é distante, e chega lá e a gente vai fazer uma ceia, todo mundo programou uma ceia, chega na hora, não tem o vinho, ou o suco, né? Que tem gente que toma vinho, tem gente que toma suco, vai. Eu tomo suco, vou falar logo, mas não tem o suco. E aí o que eu faço? Deixo de fazer a ceia? Água, entendeu? Por você ver que o negócio é tão simbólico que se você pode ir até, claro, na visão de alguns, né, não acredita, mas eu acho muito claro isso. Se você vai tomar o suco, que é o que a gente toma, mas se não tem o suco, a gente pega a água e toma, certo? Tá do mesmo jeito, a sua ceia está sendo feita do mesmo jeito. E se para aqueles que acreditam na forma que o pão se transforma no corpo de Cristo, se nesse momento da ceia também, se quiser pegar a água pode transformar em vinho, porque Jesus transformou, a gente fala obras maiores, e depois transformar em vinho, se transforma no sangue de Cristo. Vai uma transformação. Vai fazendo essa transformação. Acabou, né? Se a pessoa tem essa fé, acabou, vamos embora. Tô errado? Nessa visão. Não tem o vinho, então pega a água e transforma em vinho. Mas é isso que a gente quer dizer, que o negócio é tão simbólico que Jesus fez com o pão
e fez com... Porque assim, a gente se entende, esse pão era um pão asmo, que chama, né? Sim. Esse pão asmo, eles tinham, toda vez que eles iam fazer uma refeição, tinha esse pão. Então Jesus, que ele foi lá celebrar a Páscoa. Quando ele vai celebrar a Páscoa, ele pega e fala, antes dele celebrar a Páscoa, o que ele faz? Ele fala, vou fazer agora a ceia do Senhor. Trazer para vocês a ceia do Senhor. Então ele pega um pão, começa a repartiu com todos, e pega um cálice lá e coloca lá um vinho lá, se reparte com todos. Tudo na simbologia. Simbologia. Mas se Jesus não achasse pão lá, tivesse outra coisa, ia também. Então, mas isso é tudo uma simbologia. Então, o que ele quer, a visão que ele deixa é o quê? É a coisa memorial. Que é o que Paulo fala. Quando comer desse pão, lembre-se, entendeu? Pra gente lembrar, para uma coisa para assim, de tempo em tempo a gente vai lá, faz a ceia e lembra que Jesus morreu por nós. Nós somos salvos porque Jesus morreu por nós. E a gente temos que compartilhar, que ele dividiu e compartilhou com todos. Que aí já vem uma visão ágape, né? Sim. A visão ágape que é a visão de distribuir. Uma hora a gente passa essa visão ágape, que é até bom, pra gente também completar a ceia. Mas esse daqui, do que ele tá falando do memorial, quando você toma, quando você comeu o pão, você lembra que Jesus morreu por nós, que a gratidão tem que estar no nosso coração, é claro. E quando tomar o cálice, aí você lembrar que agora é uma nova aliança. Uma aliança agora que dá vida para nós, eterna. Que a aliança anterior ela não dava. Entendeu? Mas agora essa aliança dá. Ela nos salva, ela nos leva para a eternidade para morar com o Senhor. Então, com essas duas coisas que aconteceu, que é o pão e o vinho que traz para a gente lembrar, isso daí faz a gente cada vez estar mais próximo do Senhor. Então é isso, lembra disso daí, lembra. Então quando a gente está fazendo a ceia é o momento da gente começar a meditar o que Jesus fez por nós, o que ele pagou por nós, o que nós conseguimos ganhar sem merecer. O que a gente pode estar falando também, para ficar um pouco mais claro, de tipificação, fala assim, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Mas por que ele fala que é o pão vivo que desceu do céu? Na minha visão é assim, Jesus é a palavra. Certo. Jesus é a palavra. E a palavra, ela é um alimento para nós. Nós nos alimentamos da palavra. Então, quando fala que nós estamos, ele é o pão vivo, ele é o pão vivo que alimenta nossas almas. E um detalhe, aquela época, como hoje aqui onde nós estamos, nós comemos arroz e feijão, né? Sim. Paulo não, né? Mas... Eu não como feijão. Mas o normal é comer arroz e feijão, mas o normal deles era comer pão. Sim. Entendeu? Então, por isso que ele fala o pão. Porque se fosse hoje, ele podia falar assim, eu sou o arroz da vida. Feijão não, porque eu não como feijão. Aí eu ia ficar sem contrariar o pão. Eu ia ficar sem feijão da vida. E o feijão é ferro, né? É verdade. É mais ou menos assim. Quando você vê lá em Apocalipse, por exemplo, e aí fala assim, seus olhos são como chama de fogo, né? Aí você fica imaginando um Deus que o olho dele está pegando fogo. Então assim, né, a coisa mais poderosa que havia naquela época era o fogo. Então, quando ele fala essa visão, ele viu um olho tão poderoso, uma visão tão poderosa de Deus, que ele fala, seus olhos são como chama de fogo. Hoje, se fosse ter essa visão, se hoje nós tivermos essa visão, era capaz de falar assim, seus olhos são como laser. Que hoje eu vejo que o laser é a coisa mais poderosa, vamos dizer assim, poderosa que existe hoje. Então, assim, ele tipificou, não quer dizer que os olhos de Deus é fogo puro, é pelo poder. É puro. É que nem aqueles irmãozinhos que falam assim, eu quero ir lá pro céu pra pisar nas ruas de ouro. Né? Fico olhando assim, mas será que você vai pisar na rua de ouro lá? Irmão? Porque tudo é coisa assim, o ouro é a coisa mais preciosa. Sim. Então, quando ele fala que a gente vai andar pelas ruas de ouro, quer dizer que nós vamos pisar em lugar mais precioso. Precioso. E aí que as pessoas confundem, porque é aquela coisa, né? Vou contar uma historinha mesmo. O Boixá, antes dele morrer, ele contou lá na Bandeirante. Ele fala assim que teve um caso, claro que ele criou isso. Sim. Ele criou. Aí ele falou que teve um caso que a pessoa chega com dinheiro numa cueca azul, certo? Aí o pessoal, quando vai fazer lá a investigação, eles dão ênfase o quê? No azul da cueca. A pessoa roubou o dinheiro, colocou numa cueca azul, e a pessoa vai dar ênfase no azul da cueca. Aí não vai chegar nunca no final, né? Mas hoje... Aí é o que a gente faz. Deus dá uma coisa para mostrar o quanto é aquela precioso. Porque não tem como a gente, né?
O Paulo, que foi até o céu, ele diz que as coisas que ele viu lá eram inefáveis, ou seja, ele não tinha como descrever de tão maravilhosa que era. Então, assim, então Jesus acha palavras para que a gente consiga entender mais ou menos como é lá. E as pessoas pegam essa coisa que ele usou para a gente entender e leva a fundo, mais ou menos o que aconteceu com a ceia aqui. Quando eles falam assim que aquele pão realmente virou a carne, porque ele falou, esse é meu corpo. Então, ali é o corpo de Cristo. Esse pão agora que você vai comer é o corpo de Cristo. Entendeu? Então, Aí, depois daquelas palavras bonitas que o Paulo falou para explicar pra gente sobre algumas coisas, eu falei que ia trazer uma mais simples, a gente vai explicar por que é aquilo que ele fala que o pessoal estava criando algo para combater outro algo. É que é isso daí. No ano de 1517, Martinho Lutero, ele pega aquelas 95 teses, que Martinho Lutero era um monge católico, e ele começou a ver algumas coisas que ele não estava compreendendo. Então ele queria assim, ele foi até um certo lugar para colocar num edital essas 95 teses que ele não estava, porque o Lutero ele era muito curioso, então ele ficava procurando, porque ele tinha medo de perder a salvação dele. Sim. Então essas 95 teses foram 95 teses que ele não encontrava, assim, vou dizer, uma resposta que ele falou assim, não está batendo aqui, não está tem lógica. Não tem. Aí ele escreveu essas 95 e colocou lá. Então foi em 1517 que aconteceu isso daí. Aí começou uma revolução. Assim, na mesma época de Martinho Lutero, existia um outro chamado Zwinglio. Zwinglio, ele tinha uma visão um pouco diferente de Lutero, mas assim, já ia na mesma reta, né? Na mesma linhagem. Hoje a gente fala calvinismo e herminianismo, né? É como se Lutero fosse o herminianismo e o Zwinglio fosse o calvinismo. Então, assim, tinha um pouco de diferença, mas os dois estavam na mesma visão cristã, uma coisa mais limpa. Então eles lançaram isso daí e as pessoas começaram a ver que existia algumas coisas erradas na igreja da época. Depois o Zwinglio morreu em 1531 e em 1509 tinha nascido o Calvino, que o pessoal fala que é o calvinismo. Calvino. Essa época ele já era jovem, quando morre Zwinglio, e ele começa a dar uma sequência naquilo que Zwinglio fez. Então o negócio ficou forte. Então em 1545 o pessoal viu que eles estavam perdendo, porque o Paulo falou que esse tendencialismo deles que ele estava falando, ou seja, os caras usavam um meio que juntou o império com a igreja e começaram a fazer coisas erradas. Que isso a gente fala lá, a igreja romana, que é a igreja romana. Então eles começaram a criar coisas para poder tirar dinheiro das pessoas, entendeu? Eles criaram várias coisas ou eles criavam tipo... Aí onde apareceu aquele negócio lá, como chama quando a pessoa morre, que eles falam que fica... Purgatório? Arrumaram um purgatório, né? Que até hoje o pessoal ainda defende essa tese do purgatório, mas eles já criaram o purgatório, então que eles falam assim, você for no purgatório, você vai ficar tanto tempo, então se você pagar essa indulgência aqui, você vai diminuir anos lá do purgatório. E as pessoas faziam o quê? Elas iam lá e pagavam, com medo de ficar tanto tempo no purgatório. Então eles foram criando um monte de coisa. Se a gente for falar aqui é muita coisa. Então, assim, uma hora a gente cria aqui um vídeo mostrando algumas coisas que eles criaram, absurda que era, mas as pessoas com medo de perder a salvação, eles, assim, as pessoas que faziam suas faculdades, eles, como eu falei com o Paulo aqui, eles tinham um ensinamento muito grande, mas tinha aqueles que não tinham faculdade. Sim. Que é aí onde que eles perdiam, né? Porque aqueles que viraram padre, monge, seja o que for lá, ou só eram uma pessoa que gostava de ensinar a teologia, eles faziam do jeito que eles queriam e as pessoas engoliam. Então, quando eles começaram a inventaram essa transubstanciação, que eles falaram que tinha que ser, que existia, que era assim mesmo. Então, o pessoal, eles faziam a ceia deles, eles até chamavam assim, eles deram o nome de Santa Ceia. Santa Ceia. Deram o nome de Santa Ceia para que assim, aquilo que você estivesse fazendo, ficasse uma coisa mais santa, né? É sacro, uma coisa mais poderosa. Que como é santo, o pessoal fica com medo, né? Se eu não fizer que nem está falando, eu posso estar pecando, eu posso estar indo contra Deus e perder minha salvação. Então o pessoal, dentro de uma inocência, esses que era mais simplório, começaram a entender assim, então eles começaram a enganar. Então essa era a tal da indulgência. Então o pessoal
eles usaram o quê? Eles foram para esse concílio aí, que é esse concílio de Treta. É Treta? Não chama? É Treta. Então, e eles começaram a fazer uma forma para poder montar um ritual na missa, para eles poderem ter um domínio maior sobre o povo.